E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gael e hoje nós vamos para a nossa segunda aula de educação financeira, tá? Como eu já falei para vocês, o foco aqui está sendo um novo ensino médio, então estamos dentro da Base Nacional Curricular. A sigla, no caso aqui, é apenas fictícia, porque ainda não tem uma sigla para a disciplina, então estou usando aqui apenas para identificar, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Bom, a aula de hoje o que vamos ter? Nós vamos ter um pouco de vídeo, vai ter uma explicação minha e, novamente, de vez em quando vou precisar citar um assunto que eu não sei, na verdade, porque é polêmico, né? Porque, assim, na verdade, faz parte do país, da economia, das finanças e as pessoas, infelizmente, alguns que têm uma mente muito fechada levam para o lado polêmico. Enfim, principalmente pessoas que têm uma tendência mais social levam para o lado polêmico. Mas isso é tudo fruto da educação de Paulo Freire, que Paulo Freire entende assim, ele pensa que nem um robô. Ou a pessoa que é rica é o burguês, a pessoa que é pobre é o oprimido. Ele pensa assim, é só isso. O Paulo Freire, vocês que não conhecem, inclusive ele fala que a alfabetização não é importante, ele acha que não é necessário aprender, entendeu? Sendo que ele escreveu livros de pedagogia, né? Então ele pensa assim, ele acha que todo mundo ou é pobre, mendigo, ou então é burguês, né? Aí tem os opressores e os oprimidos. Então, infelizmente, é a mentalidade das pessoas de hoje, que ou se acha que é burguês ou se acha que é oprimido, sendo que não o mundo não funciona assim. Mas vamos lá. Mas infelizmente é o que Paulo Freire tem contribuído. Por isso que eu digo que eu sou contra Paulo Freire. Vamos lá. Ah, vamos lá. Enfim. Então vamos lá. Como hoje é a nossa segunda aula de educação financeira, eu preciso falar um pouco da Bovespa, que é a B3, para quem não conhece, a Bolsa de Valores brasileira, tá? Então vamos lá. O que é Bolsa de Valores e a B3? Eu peguei aqui um artigo, tá? Eu vou ler para vocês aqui, depois eu vou explicar com vocês o que é, tá? Até porque esse conteúdo, novamente, já é para o ensino médio, já é um conteúdo um pouco mais maduro. Claro, se você, pai e mãe que está assistindo, criança, quiser ver isso aqui, pode estudar. Inclusive, existem crianças investidores na bolsa, inclusive, tá? E acreditem quando eu digo que o fato de você ser investidor não vai afetar em nada a sociedade, basicamente. Ok? Apenas na sua vida mesmo. Então vamos lá. A Bolsa de Valores nada mais é que um mercado organizado onde se negociam ações. E o que seriam ações? Ações são o capital, é o papel que nós chamamos de papel, onde é assinado, ou seja, onde tem o que representa o dinheiro. Então, cada ação seria um dinheiro, seria um capital, tá? Dessas sociedades de capital aberto. Capital aberto seriam empresas ou instituições, enfim, podem ser públicas ou privadas, tá bom? Um exemplo bem básico para vocês entenderem é uma empresa mesmo. Vou pegar um exemplo aí de uma empresa, sem fazer propaganda. Vou pegar a Volkswagen. Ela é uma empresa, por exemplo, certo? E temos outros valores mobiliários, tais como as opções. A Bolsa de Valores, também conhecida como Bovespa ou B3, pode ser organizada na forma de uma sociedade civil sem fins lucrativos. Pode ser, porém a Bolsa de Valores ela é lucrativa, ok? Então não é o caso. E que mantém um local ou sistema de negociação eletrônico adequado à ação de transações de compra e venda de títulos e valores imobiliários. Estes títulos nós chamamos de títulos de capitalização, ou seja, capitais, dinheiro. É só uma forma bonita para falar dinheiro. Porém, o mais usual hoje em dia é que as bolsas de valores atuem como sociedades anônimas. Ou seja, anônima seria a parte, não seria. Ela não seria como eu posso falar? Não é coletivo o nome certo, mas é algo à parte, ou seja, anônimo, tá? Você é uma sociedade, mas você não sabe exatamente quem seria o dono, entendeu? Seria dessa forma, tá? Pode ver, quando a gente está aqui na internet, YouTube, seja qual rede social que for, às vezes tem pessoas que entram como anônimas, entendeu? Para não saber quem é a pessoa. É feito isso, é uma forma de segurança. E, claro que é visando o lucro, né?
através de seus serviços. Como eu falei na aula passada, perdão, o capitalismo, que é uma ideologia política e também um modelo econômico, o capitalismo visa o lucro sim, mas devo reforçar, porque parece que ninguém lembra disso, o capitalismo também valoriza liberdades individuais, tanto que eu trouxe para vocês hoje um teórico chamado John Stuart Mill, que ele vai falar sobre as liberdades individuais, que eu vou precisar falar de novo aqui no capitalismo, e vou precisar mostrar novamente porque os países que são comunistas quebram por causa de não ter o giro de capital. Enfim, continuando, então, no caso de ser organizada como sociedade civil, seu patrimônio é representado por títulos pertencentes às sociedades corretoras. Uma corretora, eu poderia generalizar, vamos falar assim, para vocês entenderem, o que seria uma corretora? É como se fosse uma empresa voltada só para investimento, câmbio de moedas, é mais investimentos, né? Pode ser uma corretora de seguro, no caso, fazer seguro, né? De uma empresa, de vida e assim por diante. Tá? Que compõe como se for organizado como SA. Usamos essas siglas para identificar as empresas. Algumas são LTDA, outras é SA e assim por diante. Esse patrimônio é composto por ações, novamente, capital, dinheiro. A bolsa deve preservar elevados padrões éticos de negociação, divulgando com rapidez, amplitude e detalhes as operações realizadas. Beleza? Então, vários países, se não for todos, eu acredito que são todos, eu não me lembro de nenhum país que não tenha, né? Mas assim, todos os países vão ter essa negociação, mesmo os países que sejam comunistas ou socialistas, tá? Vai ter essa negociação. Se não tiver negociação, a tendência é só quebrar mais ainda o mercado, tá? A tendência. Nós temos a Bolsa de Nova York, que fica nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, no caso, é a B3, é o Bovespa, tá bom? Vamos lá. Inclusive, um dos símbolos da Bovespa, tá? Para quem não conhece, é esse touro aqui que foi, até onde eu saiba, né? O pessoal fez uma crítica, né? Porque o pessoal acha que quanto mais rico você fica, mais pobreza vai ter. O que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque eu já falei que. Acho que eu já falei para vocês que eu trabalho com sociologia. Então não tem. Essas ideias de Paulo Freire, marxismo, leninismo, estão completamente assim, utopia. São coisas que não existem. Não existe isso aí. Aí então, um dos símbolos aqui no caso do touro aqui, é para simbolizar o dinheiro. Como tem na Bíblia, sabe? Vacas gordas, vacas magras. Tá bom? E a B3 significa Brasil, Bolsa e Balcão. B3 ou Bovespa. Tá legal? É aqui onde nós trabalhamos com dinheiro. Legal? Vamos começar a entrar um pouco. Antes de eu entrar em rendas, variáveis, tipos de investimentos que as crianças, inclusive, podem fazer, pode usar até a mesada se quiser usar para fazer. Você que é adolescente, aluno, antes de entrar aqui nessa parte de renda, que é muito fácil de fazer, dá para fazer pelo celular e com segurança, sem perder dinheiro, dá para fazer sem perder dinheiro. Só que tenham isso em mente. Quanto maior o risco de você perder o dinheiro, maior é o seu ganho. Quanto for menor o risco, menor é o seu ganho. Então, se você quer investir em alguma coisa segura que você não vai perder o dinheiro, tenha em mente que você vai ter valores baixos. Ou seja, você vai ganhar centavos, reais, você vai ganhar. Pode ser que você chegue até a ganhar na faixa das dezenas, né, das centenas. Pode acontecer. Mas geralmente são valores baixos, tá? E a longo prazo, e nós ganhamos por mês, tá? A menos que seja day trade, se for day trade, aí é diferente, funciona diferente, tá bom? Eu vou contar um pouquinho aqui da Bovespa da B3, até porque eu dou suporte também para quem está precisando, enfim. E como eu falei para vocês, toda empresa, além de oferecer seu serviço, vai querer lucrar. E não faz sentido nenhum ela pegar alguém, mesmo que a pessoa tenha faculdade, formação, não faz sentido as empresas pegar alguém que seja graduado se ela pode pagar menos contratando alguém que é só técnico. Entendem? Por isso que eu recomendo, você que está aqui estudando, só faça faculdade se tiver certeza. Se tiver certeza. E antes da faculdade, ainda faça um curso técnico. Se você já for de cara para a faculdade, eu já vou avisar para você que a chance de você ficar desempregado é altíssima. Tá? Porque as empresas brasileiras, a tendência delas é pegar pessoas técnicas e não graduadas. Tá bom?
Novamente, porque as empresas não faz sentido para a empresa pagar mais caro para você receber um salário melhor se ela pode pagar menos e você fazer mais. As empresas pensam assim, você vai fazer mais e paga menos, tá? Então foca no técnico, o técnico vai te garantir um futuro. Depois, se você quiser, você faz uma faculdade, tranquilo, tá bom? E como eu falei, eu recomendo as faculdades particulares, que incrível que pareça, são melhores que as públicas. Que até eu fiquei surpreendido com isso. Enfim, vamos lá. Um pouquinho da história da Bovespa da B3. Ah, Bom, em 1890 tivemos a fundação da Bolsa Livre, que foi fechada em 1891, em decorrência da política de encilhamento em curso no Brasil, né? Porque como vocês sabem, né, o Brasil ainda estava se formando, né? É, teve ali a parte da República e assim por diante, tá? Como eu não sou professor de história, eu não vou saber dizer o período que aconteceu exatamente, qual guerra foi, o que aconteceu, tá? Mas assim, o pouco que eu sei eu posso passar aqui. Aí em 1895 tivemos a fundação da Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo. Aí nela tivemos as negociações de títulos públicos e de ações que eram registradas em grandes quadros negros de pedra. Então, antigamente, na Bovespa, na Bolsa de Valores, não era eletrônico, não era com computador, ainda mais nessa época, que em 1895 não tinha nem internet ainda. Então era como se fosse em lousa mesmo, quadro negro, era como se fosse uma lousa. A pessoa ia lá pessoalmente, anotava na lousa a empresa que investiu o valor, onde que foi, e aí as outras empresárias, as outras pessoas, acionistas, ficavam de olho para ver o que, que ia investir, o que, que ia comprar, se ia trocar de país ou não, de empresa. Era manual, era na mão que eles faziam. Não tinha internet na época, então era na mão mesmo. Era como se fosse giz, na mão. Aí em 1934, se eu não me engano, tá naquele período ali da Primeira Guerra Mundial, indo quase para a Segunda Guerra Mundial, né? Que a Segunda Guerra Mundial termina em 1945. Tivemos uma mudança de nome para a Bolsa Oficial de Valores de São Paulo. Só foi a mudança do nome, tá? Em 1967, surgimento das sociedades corretoras de valores e do operador de pregão. Nessa época, a bolsa passa a se chamar Bolsa de Valores de São Paulo, conhecida como Bovespa, tá? Que hoje nós chamamos de B3. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui já é período pós-guerra, tá? Segunda Guerra Mundial, pós-guerra, tá? Em 1972, implantação do pregão automatizado, com envio de informações em tempo real. A partir de 1972 que começou a ter aí uns aparelhos eletrônicos, né? Que aí o pessoal já estava começando a usar computador, assim, bem ruim, aqueles computador péssimo, horrível, mas que já estava começando a. Não é nem um computador, né? São aparelhos eletrônicos mesmo. Tava melhorando, né? Começando a melhorar, vamos falar assim. Em 1990, aí teve o início das negociações em pregão eletrônico em paralelo com o sistema tradicional de viva voz. Que aí começou a ter negociações de viva voz, que eles anunciavam os valores que iam ser negociados. Em 1997, tivemos a implantação do Mega Bolsa, ou seja, uma bolsa maior. É uma plataforma, tá? Esse é o nome de uma plataforma. Uma plataforma de processamento de informações, envio, recebimento e execução de ordens do pregão da bolsa, tá? O sentido de mega tem conhecimento. Tudo que for mega significa maior. Então, mega bolsa seria uma bolsa maior, mais grande, mais abrangente. E o nome que eles usaram é Mega Bolsa, por isso, uma plataforma de processamento de informações. Aqui entramos já na era do TI, que é a terceira revolução industrial com a era do toyotismo, tá? Vou fazer uma observação para vocês que as pessoas gostam de criticar os Estados Unidos como se fosse culpado de tudo, né? Mas eu devo avisar vocês que quem manda no mundo até um tempo atrás aqui é o Japão, não é os Estados Unidos. Quem fez a terceira revolução industrial foi o Japão. Então foi o Japão que trouxe a automatização, trouxe a informática, trouxe o TI. Então não é os Estados Unidos. Então quando for criticar, critica o Japão e não os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos só pode ser criticado na época de Fordismo. Na época de Toyotismo é Japão, é outra coisa. Ah, e, atualmente, pessoas que estão vendo a aula aqui, é que eu não sei como que tá, porque agora eu estou um pouco afastado das escolas, mas ah, até porque é final de ano também, Natal, enfim. Mas
Acredito eu que alguns livros já estão vindo falando da quarta revolução industrial. Nós estamos vivendo na quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial é a revolução dos aplicativos, ou seja, a internet das coisas 4.0. Ou seja, é tudo virando aplicativo, desde comida, iFood, empresa, tudo, serviços, tá? E no caso, quem está tomando controle novamente é os Estados Unidos. Porque quem está fazendo essa mudança no mundo com o aplicativo é os Estados Unidos. Então, por mais que o Japão estava comandando, assim, genericamente falando, né? Quem está trazendo agora é os Estados Unidos e nós temos a presença marcante de Taiwan. Então, Taiwan também influencia na nossa economia, no nosso dinheiro, tá? Por isso que tem essa briga hoje por causa de China, Taiwan e Estados Unidos. Ah, Em 1999, tivemos o lançamento do sistema de home broker, possibilitando ao investidor transmitir suas ordens diretamente ao Mega Bolsa. É uma forma de transferir os pedidos, né? Você vai investir usando um sistema, tá? Em 2007, nós temos a abertura de capital da Bovespa, que passa a ser chamada de Bovespa Holding, tá? Vocês vão ver que muitos lugares de investimentos, corretoras, são chamados de holding, tá? Por causa disso. Em 2008, temos a integração da Bovespa Holding SA e da BM EFSA, Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, a terceira maior bolsa do mundo em valor de mercado. Resumindo o que seria isso, basicamente assim, a Bovespa, ou B3, é como se fosse a Bolsa de Valores de Nova York, mais ou menos assim. A nossa é a terceira maior, ela tá entre a quinta maior bolsa do mundo e a terceira. Então tem hora que ela oscila, ela fica na quinta posição, tem hora que ela sobe, tem hora que ela dá uma caída, porque depende também dos investimentos. Mas assim, a nossa bolsa basicamente influencia o mundo inteiro. É mais ou menos assim. Quando fala que o Brasil é o celeiro do mundo, é verdade. Se a bolsa do Brasil quebrar, metade do mundo para. Basicamente é isso. Ah, então, por isso, a insistência do Brasil ser um pouco mais voltado ao capital, ao dinheiro e ao conservador, porque se quebrar o Brasil, quebra o mundo, basicamente. Em 2017, em 22 de março de 2017, a Comissão de Valores Imobiliários, que é chamada de CVM, tá? Se acostumem com siglas, que vamos ter muitas siglas, tá? E o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CADE, CADE, aprovar a fusão da CETIP com a BM e a F Bovespa. Tá? É uma fusão que fizeram das empresas. A empresa passou a ser a quinta maior bolsa de mercado de capitais financeiros do mundo. Como eu falei para vocês, a Bovespa é a quinta colocada atualmente, mas ela já oscilou em outros momentos, com patrimônio de 13 bilhões de dólares. Dessa fusão passou a ser chamada de B3, em referência às letras iniciais de Brasil, Bolsa e Balcão. E, mais atualmente, em 2019, em outubro de 2019, a B3 atingiu 1,5 milhões de investidores, pessoas físicas, ou seja, pessoas como você e eu que estão vendo essa aula, tá? Nós somos classificados como PF, ou pessoas físicas, tá? Por isso que eu falei, você não precisa ser rico para investir, você não precisa ser empresário para investir. Isso é história para boi dormir, vamos falar assim. Isso são ideologias de Paulo Freire, marxismo, leninismo, que não tem nada a ver com a realidade, que não funciona assim. São utopias. Utopia é aquilo que não existe, é aquilo que as pessoas botam uma ideia e acham que é aquilo. Enfim. Então, por exemplo, se uma pessoa chegar com um salário mínimo e quiser investir na Bovespa, você vai ser bem recebido. Eles vão até te dar cafezinho se você quiser. Mesmo você sendo pobre. Você pode ter nascido. Eu não sei como que tá a situação das pessoas, mas você pode ter nascido ali no meio da pobreza mesmo. Se você quiser chegar na Bovespa e investir, você investe. Simples assim. E eles vão te tratar como se você fosse rico. Do mesmo jeito. Independente se você é branco, se é escuro, se é indígena, se não é, se é de classe média, tanto faz. Tá? Porque existe esse conceito de ética lá. Não tem diferença. Tá? Agora eu preciso entrar um pouco novamente em Adam Smith. Novamente, eu não sei por que essa pessoa é polêmica, porque na verdade, ele contribuiu conosco e, enfim, as pessoas levam para a parte polêmica. Enfim, Adam Smith, que é esse senhor aqui que vocês estão vendo, ele é o responsável pela divisão do trabalho. Então, ele fez o quê?
os artesãos deixaram de ser artesãos e viraram trabalhadores assalariados, como eu, como muitas pessoas. Ou seja, se você quer ter um salário, então trabalhe. Se você quer ser um empresário, então invista. Basicamente é isso, tá? Ah, o capitalismo, o Adam Smith, também não fala só de dinheiro, ele também fala de liberdades individuais. Eu vou dar até um exemplo aqui na frase dele, ó. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. O que ele quer dizer com essa frase? Interpretação de texto. Ele está falando o quê? Que hoje nós temos o nosso pão em casa, porque a partir do momento que alguém sai para trabalhar, um trabalhador assalariado, ele vai lá fazer o pão para você, ele está contribuindo com ele mesmo, de maneira individual, porque ele está tendo o seu salário, mas ele também está contribuindo com a sociedade, com você, porque você está pagando ele e ele está te dando algo em troca. É uma troca justa. Ele faz algo e você paga por algo. Se você quer alguma coisa, você vai lá, pede para ele, ou compra dele, no caso, e ele te dá algo em troca. Ele te dá o que você pediu. Então, isso no caso do padeiro, né? A gente pode pegar isso numa empresa de carro, qualquer coisa, né? Chega, por exemplo, assim, um entregador de pizza. Você foi lá, chegou num sábado à noite, numa sexta-feira, e quis comer uma pizza. Tá bom, você foi lá, pediu uma pizza. A pizza não vem pronta. A pessoa vai fazer para você, o pizzaiolo vai fazer para você a pizza. Em troca, ele espera que você tenha consideração e pague ele. Hoje nós temos sistemas de segurança em aplicativos para você pagar. Aí ele vai lá, contrata um motoboy, o motoboy chega até você, te entrega a pizza e você paga a pessoa e com isso você está contribuindo para a sociedade e o pizzaiolo e o motoboy também está contribuindo. Por quê? O pizzaiolo teve que comprar fermento para fazer pizza, teve que produzir a pizza. Então tem que contar o tempo, tem que contar os produtos que ele usou para fazer a pizza, dependendo do recheio que você quis. Ele teve que comprar de alguém, desse mercado. Esse mercado vai ter lucro e vai estar ajudando a pessoa a ter o pão de cada dia, o salário, porque você comprou dele. O motoboy que está entregando a pizza, ele trabalha para a padaria ou para essa pizzaria. Aí ele também está contribuindo porque ele está entregando o serviço que ele aceitou trabalhar, ele ganha por isso, você também ganha por isso, você paga ele, e pelo fato dele usar um meio de transporte, no caso a moto, ele também está contribuindo com os empresários e as pessoas que trabalham em postos de gasolina. Porque essas pessoas que trabalham em postos de gasolina precisam que pessoas vão lá abastecer. O pizzaiolo tem que de vez em quando ir lá abastecer. Indo lá abastecer, as pessoas do posto de gasolina vão ter o salário. Com esse salário, essas pessoas podem ir no mercado e comprar outras coisas, ou então podem investir num curso, podem investir na carreira, podem simplesmente fazer caridade, doar para alguém, podem simplesmente guardar o dinheiro para ter uma segurança e assim por diante. É um ciclo, como eu falei para vocês, o dinheiro é ciclo. Todos os países que são socialista e comunista quebram e aumentam as suas inflações porque não tem esse ciclo. Toda vez que quebra o ciclo, quebra a economia. Simples assim. O que Adam Smith defende? O que ele defende? O Adam Smith defende, genericamente falando, que eu já falei dele da outra aula, né? Ele defendia a propriedade privada. Significa que a casa é sua, não é do governo, é somente sua, da sua família. Você faz se você quiser. Se você quiser pintar, demolir, derrubar, faça o que você quiser. É sua e não é de mais ninguém. Liberdades individuais, novamente, que eu falei. Tudo que for privado ou voltado ao interesse pessoal é individual. A não intervenção do Estado na economia, então, ou seja, ele defende que o Estado não deve interagir na economia. Exceto, claro, né, se entrar, por exemplo, que nem nós tivemos agora a Covid, né, aí no caso o Estado tem que dar uma ajuda, mas em crises econômicas, só em situações graves, porque a função do Estado, pense assim, é como se o presidente ou um ministro ou o rei, seja o que for, dependendo do país, a função dele é somente garantir lei e ordem. Significa ele que vai fechar acordo com outros países, é ele que vai gerar proteção para você, é só isso.
Essa é a função dele. Ele que trabalha para você, não você que trabalha para ele. É os políticos que tem que dar satisfação para você. E não ao contrário, você tem que depender deles. Não, ao contrário, é eles que têm que dar satisfação para você. Inclusive, na Constituição Federal Brasileira, fala que os políticos não podem ter salário porque os políticos são considerados trabalhos voluntários. Agora vocês fazem a pergunta: alguém segue essa lei? Que todos os políticos têm salário, né? É demais, né? Mas está na nossa Constituição. Político não é para ter salário, é trabalho voluntário. Eles têm que estar lá na política e ainda fazer outro serviço, à parte, para ganhar salário. Outra coisa que a Dan Smith fala: liberdade contratual entre patrões e empregados. Como eu falei, trabalho assalariado. Você vai vender sua força de trabalho, você vai se esforçar para atender uma pessoa e em troca a pessoa te paga. Hoje nós temos direitos civis, temos direitos humanos, hoje nós temos direitos trabalhistas que nos ajudam, sim. Infelizmente, eu falo infelizmente porque assim, o sindicato, a ideia de se criar o sindicato era para melhorar, mas o que acontece, a maioria dos sindicatos, falo por experiência própria, a maioria dos sindicatos, hoje, eles mais prejudicam do que atrapalham, tá? Inclusive, é que eu vou até citar o meu avô aqui. O meu avô, ele já foi líder de sindicato. Ele saiu porque, infelizmente, muitos sindicatos brasileiros têm corrupção. Muitos sindicatos têm, muitos mesmo, né? E aí, para ele não sujar o nome, ele saiu, porque ele não queria fazer parte da corrupção. Porque meu avô sempre foi a favor de... Ele sempre foi conservador, né? Ele sempre foi a favor de seguir leis, né? Então, infelizmente, os sindicatos têm muito esse problema de corrupção. Infelizmente. E acabam piorando a situação. Bom, só um... Perdão que eu tô com... Começo a falar demais, começo a dar tosse. Assim, o papel do Estado deveria ser apenas de manter a segurança pública, como eu falei para vocês, e a ordem, e garantir o direito de propriedade privada e as liberdades individuais das pessoas. Novamente, tudo que for capitalismo, liberalismo, neocapitalismo, anarcocapitalismo, eu diria, eu não vou citar anarquismo, porque anarquismo muda um pouquinho, mas eu poderia até citar o anarquismo. Tudo isso aí são libertários, ou seja, voltado a liberdades individuais. Então, tudo que for individual, esses grupos vão defender. Nós temos grupos políticos de espectro de direita, que são os capitalistas, os conservadores, que lutam pelas liberdades individuais, e temos uma minoria, existe, mas é uma minoria, que são aqueles grupos que estão entre a esquerda e o centro, que também lutam por liberdades individuais. São grupos que, que geralmente são criticados ou são mal vistos, porque eles vão contra o coletivo. Mas devemos lembrar que só existe o coletivo porque existe o individual. Tem vários autores que falam isso indiretamente. Só existe sociedade porque existem indivíduos. A partir do momento que a sociedade mata o indivíduo, ou seja, ela elimina a individualidade, ela mesma se autoprejudica e ela se quebra, porque os indivíduos vai gerar aqueles sentimentos de revolta, onde vamos ter as revoluções, vai ter aqueles momentos de guerras, conflitos, sangue e assim por diante. Tá legal? Por isso que a gente tem que aprender a separar coletivo, é só para coletivo, individual, individual. Aqui eu coloquei um vídeo, é da InfoMoney, eu recomendo vocês assistirem, é um vídeo rapidinho, tá? Ele vai dar uma explicação geral de como funciona a Bolsa de Valores, vai falar um pouquinho das ações, e aí, terminando, eu continuo a aula explicando para vocês, dando a continuidade, beleza? O vídeo acho que tem 9 minutinhos, vejam aqui, depois a gente analisa. Você com certeza já ouviu falar em Bolsa de Valores, mas você sabe como ela funciona? A Bolsa pode parecer distante, mas ela tem se tornado cada vez mais popular nos últimos anos. Se a gente puder fazer uma analogia sobre como funciona a Bolsa, pense em uma feira onde os produtores expõem os seus produtos para quem quiser comprar. A Bolsa funciona de forma semelhante. Ela é o ponto de encontro entre quem quer vender e quem quer comprar produtos financeiros.
Ou seja, ela foi criada para organizar essas negociações, que são muitas e acontecem em questão de segundos por causa da tecnologia da plataforma da Bolsa. Bom, o ativo mais popular negociado na Bolsa é a ação, que representa uma pequena parte de uma empresa. Ou seja, ao comprar uma ação, você se torna um acionista, um pequeno sócio do negócio. Mesmo que ela seja muito conhecida por conta das ações, há diversos outros segmentos na estrutura da Bolsa. Ativos de renda fixa, crédito imobiliário e até financiamento de veículos, já que as garantias desses empréstimos têm que ser registradas em um sistema de liquidação financeira. A Bolsa tem a função de estabelecer regras de negociações com o objetivo de tornar o ambiente transparente e seguro para todas as partes envolvidas. Existem muitas bolsas de valores no mundo. Alguns países, inclusive, têm mais do que uma bolsa, como os Estados Unidos. Aliás, é lá que ficam as maiores bolsas do mundo, que são a New York Stock Exchange, que é a NYSE, a Bolsa de Nova York, e a Nasdaq. Também estão entre as maiores bolsas do mundo a de Xangai, a de Tóquio, a de Londres e a de Hong Kong. Aqui no Brasil, a gente tem uma bolsa que se chama B3. No passado, ela já foi chamada de Bovespa e BMF Bovespa. Bom, antes de eu falar sobre os índices das bolsas, você já se inscreveu no canal do InfoMoney no YouTube? Se inscreve lá para não perder nenhum vídeo como esse aqui. E também siga a gente nas nossas redes sociais. Agora sim, vamos falar sobre os índices. Quando você escuta que a bolsa caiu X% ou subiu X%, estamos falando, na verdade, do Ibovespa. O Ibovespa é o principal índice da bolsa brasileira. Ele é composto pelas ações mais negociadas e é exatamente por isso, por ter uma grande representatividade do mercado de ações brasileiro, que ele se tornou o benchmark, o índice de referência da B3. O Ibovespa é revisado periodicamente a cada 4 meses. Por isso, as ações que compõem o índice podem mudar, bem como os seus percentuais. Mas também existem outros índices na bolsa, como os setoriais. Tem o índice de energia, tem o índice do mercado imobiliário, tem o índice de consumo, do setor financeiro, entre outros. Também tem os índices de categorias, como dividendos, small caps e fundos imobiliários, por exemplo. A mesma coisa acontece no exterior. Existem os índices principais, que são os referências, e os secundários. Você muito provavelmente já ouviu falar no índice Dow Jones, por exemplo, ou no S&P 500. Os dois são benchmarks da Bolsa de Nova York, pois compilam o desempenho das maiores empresas listadas naquele mercado. Quem também já acompanhou alguma notícia sobre bolsa já deve ter percebido que as cotações dos índices são informadas em pontos, isso em qualquer lugar do mundo. Quando um índice de uma bolsa é criado, é estabelecida uma pontuação que representa o valor dos ativos que fazem parte dele naquele momento. E aí, conforme os dias passam, os preços dos ativos vão oscilando e a pontuação vai subindo ou caindo, se ajustando à realidade dos preços. O horário do pregão regular é definido por cada bolsa. No caso da B3, começa às 10 da manhã e termina às 5 da tarde, sempre no horário de Brasília e somente nos dias úteis. Essa faixa pode ser alterada temporariamente ao longo do ano por motivos especiais, por exemplo, quando há horário de verão. Sempre que isso acontecer, a bolsa vai avisar todos os investidores com antecedência. Mas as negociações, na verdade, começam meia hora antes do início do pregão regular. Nos primeiros 15 minutos, os investidores podem cancelar as ofertas feitas fora do horário de funcionamento, mas que ainda não haviam sido concluídas. Já nos 15 minutos seguintes, acontece o que a gente chama de leilão de pré-abertura. Nele, os investidores podem fazer ofertas, mas os negócios ainda não são concretizados e também não podem ser cancelados. A bolsa faz uma média dos preços das ofertas para estabelecer o valor de abertura dos ativos no pregão regular. Já nos últimos 5 minutos do pregão regular acontece o que a gente chama de call de fechamento. Ou seja, das 4h55 da tarde até as 5 horas num dia de horário normal, os investidores participam de um leilão que determina os preços de fechamento dos ativos.
No mercado de ações, somente os papéis que fazem parte dos índices da bolsa podem ser negociados nessa fase. Depois do fechamento, ainda tem o aftermarket. Ele começa 25 minutos depois do pregão regular e dura 35 minutos. Ou seja, num dia normal, o aftermarket termina às 18 horas no horário de Brasília. Os primeiros 5 minutos do aftermarket são reservados para o cancelamento de ofertas. Só podem ser canceladas ofertas feitas durante o pregão regular de negociação e que não tenham sido concretizadas ainda. Na meia hora seguinte acontecem as negociações e os investidores podem comprar ou vender ações, mas com algumas restrições bastante importantes. Só podem ser negociadas ações no mercado à vista que tenham sido negociadas no pregão regular no mesmo dia e que façam parte do Ibovespa. Além disso, não podem haver oscilações de preços maiores do que 2% para cima ou para baixo em relação ao preço de fechamento dos ativos. E também existe uma restrição de volume de negociação de R$900 mil por CPF. E depois de entender o que é a bolsa e como ela funciona, você pode estar se perguntando quais são as vantagens de investir na bolsa. Bom, são várias. Uma delas é a facilidade, já que os investimentos em bolsa são feitos totalmente online. Além disso, a rentabilidade também chama atenção, especialmente em um cenário de juros baixos no Brasil. Com as ações, você pode ter ganhos muito expressivos em tempo muito menor em relação ao investimento em renda fixa, por exemplo. Outro ponto positivo é a acessibilidade, pois ao contrário do que muita gente pensa, é possível investir na bolsa de valores com pouco dinheiro. E também tem a vantagem de ser sócio das empresas, o que geralmente chama a atenção de muitas pessoas, porque elas gostam de saber que elas podem ser donas de pelo menos uma pequena parte de companhias que elas gostam e que elas acreditam. Sem contar que, possuindo ações de uma empresa, você também pode receber proventos, que são parte dos lucros das companhias, que é repassada aos acionistas. Agora, o contraponto disso tudo é o risco. O mercado de ações é um mercado muito volátil e, do mesmo jeito que você pode ter um lucro expressivo, também pode ter uma perda grande caso os preços das ações caiam. Por isso, é importante que você conheça muito bem o funcionamento do mercado e que saiba o seu perfil de risco. Você só pode investir na bolsa através de uma corretora de valores, mas o processo é muito fácil. Você escolhe a corretora, checa no site do Banco Central se ela tem autorização para funcionar, procura na internet referências de clientes que já utilizaram a plataforma dela e também checa quais são as taxas que ela cobra. Essas taxas só serão cobradas quando você fizer uma compra ou venda de alguma ação, por exemplo. Nenhum valor será cobrado só pelo fato de você ter a conta na corretora. A abertura é feita de forma online, com o envio de informações pessoais e documentos, e a conta é aberta em poucos minutos. Depois disso, é só fazer uma TED, uma transferência bancária para a sua conta na corretora e começar a investir. Bom, se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no canal do InfoMoney no YouTube e se ainda tiver alguma dúvida sobre bolsas, deixa aqui nos comentários. Até a próxima! Bom, pessoal, como vocês puderam ver, acompanhe o canal, o site e o canal do InfoMoney, tá? Lá eles explicam muito bem a parte de dinheiro, tá? Eu recomendo, inclusive, vocês acompanhar. Quem gosta de tecnologia tem o Tech Tudo, também recomendo vocês usarem, que são sites confiáveis, tá? Pode usar à vontade. Então, como vocês viram o que ele falou aí, ele falou basicamente o que eu falei de outra forma, né? Como eu falei, qualquer pessoa pode virar acionista. Essas ações que eu falei para vocês que são papel, né? Que está até aqui, ó, inclusive papéis, você se torna sócio, né, da empresa, né? Você compra o capital dela, basicamente é isso. A diferença é que pensa assim, você vai numa loja, na loja você compra um produto, aqui você compra o dinheiro em si. Ou você compra um documento, é isso, tá? Você compra um documento que te dá dinheiro, basicamente é isso. Pode-se usar também as corretoras de bancos, tem vários bancos bons aí, alguns são mais careiros, mas tem mais produtos. Por exemplo, eu vou citar uns bancos bons que tem, ó. Temos aqui o Bradesco, Itaú, tem o Santander, né?
aqui no Brasil, certo? O Itaú é mais careiro, mas o Itaú tem mais produtos. Então, o Itaú tem mais opções para você. O Bradesco, se eu não me engano, tem opções para até mesmo para pets, tem investimentos para pets, animais, inclusive. E para quem quer os públicos, nós temos o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, que também é um banco público, Banco do Ceará, que também é público, temos a Caixa Econômica Federal, porém ela tem um limite lá, que lá é explicado no site o limite. E para quem busca um banco mais democrático, um banco que não visa muito lucro, temos aqueles bancos cooperativos, né? Temos o Sicredi e o Sicobi também, que são bancos que o dinheiro, a taxa que eles cobram de você, ela é restituída. Ou seja, o que eles cobram de você mensalmente, se algum dia você tiver que fechar o banco, você recebe tudo de volta. Tudo. Tá? E a taxa realmente é só para manter os seus documentos em dias e você no sistema. É só para isso. Não é para lucro. Ela não é uma empresa exatamente de lucro. É diferente. Tá? Então, como eu falei, ações são esses papéis, esse capital, né, que torna você parte da sociedade, dono da empresa. Tá bom? Por isso que acontece, às vezes, até vemos em alguns filmes americanos, que às vezes a empresa tem um dono, aí chega uma outra pessoa e compra todas as ações. E essa pessoa se torna o novo dono. Sim, porque ela comprou a empresa toda quase, ela comprou a maior parte da empresa. Quem compra a maior parte da empresa se torna dono dela, faz o que quiser. Claro que tem as reuniões e tem as regras, ok? Então as ações, que também são chamadas de ações, tá, em Portugal, são chamados simplesmente papéis. Né? É como se fosse uma gíria, um jargão que nós falamos, né? Um jargão, né? Porque é profissional. São as parcelas que compõem o capital social de uma empresa, ou seja, são as unidades de títulos emitidas por sociedades anônimas, como é o caso da Bovespa B3. Quando as ações são emitidas por companhias abertas ou assemelhadas, são negociadas em bolsa de valores ou no mercado de balcão, ok? É um termo usar o mercado de balcão. Seria uma forma de se referir à bolsa de valores, né, ou a corretoras, coisas assim, tá? É uma forma de se referir. É um local específico, mas é uma forma de se referir. As ações representam a menor fração do capital social de uma empresa, ou seja, é o resultado da divisão do capital social em partes iguais, sendo o capital social o investimento dos donos da empresa, ou seja, o patrimônio da empresa, esse dinheiro compra máquinas, paga funcionários, etc. O capital social, assim, é a própria empresa. Aí o que acontece? Qual que é o problema aqui? As pessoas que são mais sociais, são mais. Eu não vou dizer progressista, não, porque progressista tem exceções, mas as pessoas são mais sociais, principalmente quem é mais comunista ou socialista ou segue essas ideias aí de marxismo. Qual que é o problema? Eles não conseguem enxergar, já tem até outros autores, livros desmistificando eles, provando que eles erraram e assim por diante. A globalização provocada pelo Japão com a terceira revolução industrial, ela diminuiu a pobreza e não aumentou. Ou seja, os ricos ficaram ricos, mas também enriqueceu os pobres. Hoje temos uma classe média maior. A classe média atualmente está maior do que a classe pobre. A classe média é a maior classe que tem. Tem mais pessoas na classe média do que na classe rica e na classe pobre, por causa do Japão, por causa da globalização. Tudo isso por causa de capitalismo, né? Então, assim, o que quebra todas as teorias de Karl Marx, Marx Weber, Leninismo e de Paulo Freire também. Ah, quando as pessoas de um país começam a investir em ações, a economia sobe. Se a economia sobe, o PIB sobe, o IDH sobe e melhora as coisas. É o que acontece, veja, o Canadá, vou pegar o Canadá como exemplo, que é aqui das Américas. O Canadá é um país que você pode andar na rua com ouro, que você não vai ser roubado. Mesmo se você for mais pobre, mais rico, não vai ser. Tem países que a criminalidade é mínima. Por causa disso, as pessoas investem, tem um planejamento. Agora, uma coisa aqui que eu preciso falar, né? Então, por exemplo, tenham isso em mente. Eu vou pegar o exemplo do Brasil, porque eu estudo a região aqui do Brasil, então é mais fácil. Mas pega aí como exemplo para vocês entenderem. No atual governo, na atual economia, na situação atual que nós estamos aqui no Brasil. Entendam isso. Isso é economia, é ciência. Não estou falando da boca para fora, isso é ciência.
Quanto mais sobe o PIB de um país, PIB é o produto interno bruto, é a riqueza de um país. É como se fosse o dinheiro do país, o ouro do país. Quanto mais sobe o produto interno bruto de um país, mais a sociedade sente o impacto. Significa que a inflação tem tendência a subir. Por quê? Vou dar um exemplo. Quem compra a maioria dos produtos do Brasil é a China. Quanto mais produtos a China comprar, mais a inflação vai subir, entendem? E mais o PIB vai subir, ou seja, o Brasil vai prosperar, o PIB vai crescer, no entanto, a inflação vai subir junto. Por quê? Porque a China está comprando os produtos. Os produtos que seriam para os brasileiros estão indo para a China. Isso faz a inflação subir. Porque para a China vai ficar mais barato e para nós vai ficar mais caro. Entenderam como funciona a economia? E o inverso também é verdadeiro. Veja, quanto mais eu subo o índice de desenvolvimento humano, ou seja, quando eu foco na sociedade, nos grupos sociais, eu prejudico a economia também. Por quê? Porque quando eu foco nos grupos sociais, eu sou obrigado a interferir na economia. E na hora que eu interfiro na economia, a economia começa a cair. Caindo a economia, o PIB começa a cair e também pode gerar alguns problemas de inflação e alguns problemas de preço também. A inflação, ela é um problema, ela acontece em qualquer país. Sem falar de política, de politicagem nem nada, mas vou dar um exemplo bem bestinha aqui, bem simples. Com essa pandemia que nós tivemos, os países que fecharam tudo por causa da Covid, vocês podem ver que a inflação deles não subiu agora. Não subiu, né? Mas está começando a subir agora a inflação. Vou pegar o exemplo do Reino Unido. O Reino Unido foi um país que fechou tudo. Ele tomou vacina, fez tudo, tudo certinho. Né? E eu concordo, a vacina, ela não. Pela quantidade de pessoa que tomou a vacina, já podemos ter certeza se ela funciona ou não, né? Ah, Vamos pegar o exemplo aqui do Reino Unido. O Reino Unido fechou tudo. O que aconteceu? Eles conseguiram dar uma controlada mais ou menos ali na situação. O que aconteceu? A inflação está vindo agora. Eles estão começando a sentir agora. Os países que fecharam por causa da pandemia, na época, não sentiram a inflação. Eles vão começar a sentir 1 a 2 anos depois a inflação. Agora vocês vão ver a inflação subir. Tanto que passou umas notícias que a inflação deu uma subida na Europa. Os preços ficaram mais caros. Na Inglaterra também ficou mais caro. Estados Unidos. Porque afetou a economia. Novamente, se você foca no social, você afeta a economia. Vou dar um exemplo também inverso. Vou pegar o Brasil. O Brasil Aqui no Brasil, infelizmente, tivemos uns conflitos, as pessoas sabem, eu não vou entrar em detalhes, porque não faz parte da aula isso, mas aqui no Brasil tivemos um grupo que queria fechar tudo, que é o grupo progressista, e tivemos um grupo conservador que queria deixar tudo aberto. Tiveram conflitos desses grupos. O que acontece? Se tivesse aberto tudo ou tivesse fechado tudo, ia dar inflação do mesmo jeito. Porque é como eu falei, o PIB do Brasil está crescendo, a China está comprando coisas do Brasil. Ela compra quase metade ou até mais às vezes. Então vai subir a inflação. Então veja, se um dos lados tivesse prevalecido, porque ficou meio a meio. Por exemplo, se o Brasil tivesse fechado tudo, o Brasil não ia ter inflação agora, mas daqui a 2 anos ia ter inflação. Se o Brasil tivesse aberto tudo também, o Brasil não ia ter inflação. A única inflação que poderia ter no Brasil é com a China. Então o que acontece? De qualquer jeito ia ter inflação. A diferença é que uma foi provocada pela pandemia e a outra pela China. A China hoje, ela é que está gerando a inflação no Brasil. Não é os políticos, não é os governos, não é as empresas, é a China. Por isso que eu falo que antes de criticar os Estados Unidos, critique os outros países primeiro. Veja os outros países. No Brasil, se tivesse fechado a economia, fechado aqui, poderíamos estar melhor no sentido de saúde, no entanto, a inflação ia subir muito, ainda mais com a China comprando sem parar. A economia ia quebrar. Se a gente tivesse aberto a economia do Brasil, também ia ter inflação do mesmo jeito, que a China está comprando. Entende a situação? O problema está sendo a China.
Inclusive, a China, para quem não sabe, com todo, é claro, com todo respeito, né, a todos os povos, mas o conflito que hoje nós temos no Afeganistão, a questão de Taiwan, é tudo por causa da China. Todos os conflitos que temos hoje no mundo é por causa da China. A China, ela pegou o pior de cada situação. Ela pegou a exploração do capitalismo e pegou o autoritarismo do comunismo. A juntou e virou aquilo. A China pode chegar a qualquer hora e declarar guerra para qualquer pessoa, sem motivo nenhum. Ela faz assim. Então, o grande culpado da história aqui é a China. Primeiro, pela Covid, por não ter divulgado. Segundo, porque ela está gerando a inflação para nós aqui no Brasil. Um exemplo, tá? Diferente de Taiwan. Taiwan está beneficiando o Brasil, diferente da China. Continuando nas ações aqui, eu sei que alguns temas são polêmicos, mas eu preciso falar por causa que a nossa aula é sobre educação financeira, sobre economia, então vocês têm que entender. Quem é o culpado do Brasil estar na inflação hoje é a China. Bota isso na cabeça, é China. Se a China parar de comprar produtos do Brasil, a inflação começa a cair. É só vocês repararem nisso. Temos aqui os tipos de ações, ou tipos de capitais. Lá na Bovespa, nós temos o ON, que é chamado de ordinárias, que são as ações ordinárias, que concedem àqueles que as possuem o poder de voto nas assembleias deliberativas da companhia. Ou seja, quando tem assembleias ou reuniões, as pessoas podem votar também nessas reuniões. Esse é um tipo de ações que permite que você vote, ok? Temos a PN, as ações PN, que são preferenciais, que oferecem preferência na distribuição de resultados da empresa, ou no reembolso do capital em caso de liquidação da companhia. Ou seja, ela não permite que você vote nas assembleias, mas ela te dá um reembolso caso tenha problema, liquidações e coisas do tipo. Temos aqui também classe de ações. As companhias podem emitir diferentes classes de ações, como PN, pode ser A, B, C, até Z. Cada classe possui uma característica distinta e valores diferenciados de dividendos. Tais especificações são explicitadas no Estatuto Social da empresa. Então, depende da empresa, ela vai explicar como funciona, tá bom? O A, o B e o C, até o Z são siglas, tá? Que nós usamos para identificar essas ações. É para identificar. Temos o Units. Os units são os pacotes de ações, ou seja, é um conjunto de ações, não é uma só, é um grupo. Com a combinação de vários tipos de ações em um único ativo, do tipo 6 ações ordinárias, com 5 ações ordinárias para cada uma das units, ok? Pode ter ações preferenciais junto também. As especificações de cada unit são descritas no Estatuto Social das Companhias, ou seja, tudo é de acordo com a empresa. Então depende da empresa que ela vai te pagar conforme o valor, né? Aí vai de você concordar se vai aceitar ou não, e assim por diante. Porque temos liberdades individuais. Aqui é só um exemplo de como seria na Bovespa, tá? O código de uma ação é formado por 4 letras que fazem menção ao nome da empresa e por uma letra que identifica o tipo de ação, seja ela ordinária ou a preferencial, conforme mostra o quadro abaixo. Então aqui é um exemplo de como funciona a Bovespa. Temos o nome da empresa, ó, Petrobras, Sadia, a Vale, Eletropaulo, Banco do Brasil, etc, etc. Aqui temos a letra da empresa, ó, as 4 primeiras letras, ó, Petrobras, PETR, Sadia, SDIA, porque já tem outra empresa que tem a letra A, então eles usaram assim. O Vale é o Vale mesmo, Eletropaulo, EL, PL e assim por diante, beleza? O tipo, ó, ordinária, preferencial. Isso aqui é preferencial do tipo A, preferencial do tipo B. Unit, pacote de ações. Aqui tem o número, a quantidade, ou seja, são 3, são 4, são 5, ó, 11, ok? E temos o código aqui, ó, conforme a empresa compra a ação ou vende a ação na Bovespa, então temos aqui, ó, a sigla, as letras, ó, do Petrobras, Petr, e a quantidade, que são 3, ó, são 3 ações ordinárias. Sadia, ó, SDIA, SDIA, aí como são 4, 4, e assim por diante, ok? Eu sei que parece meio confuso, mas é assim que funciona. É uma tabela, tá bom? É continha de matemática. Para nós finalizarmos nossa aula, eu vou tentar dar uma resumida aqui e novamente citar para vocês. Como eu falei para vocês, o dinheiro é cíclico, a economia é cíclica. Inclusive, a administração, que é uma ciência social, ela fala que nossos objetivos da nossa vida também é cíclica. E a psicologia também fala, com outras palavras, mas fala. Perdão.
Começa a falar muito da tosse. Então eu vou dar um exemplo aqui da bolsa forte da economia, como funciona. Por que que os países que são comunistas e socialistas quebram? Veja, o Chile atualmente, se eu não estiver errado, o Chile atualmente entrou comunismo lá. Eu não dou 2 anos. Entre dois, talvez um ano, até menos, vocês vão ver a economia do Chile quebrar. Igual a Argentina, vai acontecer no Chile a mesma coisa que a Argentina, vai quebrar a economia. Por quê? Nas políticas que são socialistas, comunistas, lenistas, marxistas, o dinheiro não gira. E o dinheiro é uma energia, ele gira, ele é cíclico. Lá fica centralizado. Nós estudamos em economia, que é uma ciência social também, pois ela estuda as sociedades e o coletivo. Ah, os países que usam políticas socialistas ou comunistas, elas usam uma economia centralizada, ou seja, o governo intervém em tudo, comanda em tudo. Com isso, o dinheiro não gira, porque aqui no capitalismo, no livre mercado, o dinheiro vai andando. Um dia tá com você, um dia tá com seu vizinho, outro dia tá com seu chefe, outro dia tá com um parente seu, ele vai girando. Ele não fica com uma pessoa, ele vai girando. No comunismo não, fica tudo com o governo e fica por isso mesmo, né? Então, assim, quebra, né? Então, veja, como funciona uma economia, uma ideia básica. As empresas ou organizações, elas investem na produção, elas pegam o dinheiro delas para investir, elas pagam os salários das famílias e elas tiram uma parte para obter o lucro, tá? Para quem acha que os chefes, os empresários vivem na mordomia, estão bem enganados. Os chefes e os empresários que vivem na mordomia são os primeiros a quebrar. Quem vira chefe é o que mais trabalha. Bota isso na cabeça. Quem vira gestor, chefe, é o que mais vai trabalhar. O peão é o que vai fazer menos. Quem vai trabalhar mais é o chefe. Porque o chefe, além de fazer o trabalho do peão, às vezes, ele vai ter que fazer relatório, planilha, vai ter que investigar, vai ter que pesquisar, vai ter que falar com os seus superiores, às vezes vai ter que sair da empresa e viajar. Então, assim, o chefe é o que mais trabalha, não é o peão, né? Não é o, tem isso em mente que é o chefe que trabalha, não é o peão, não. O chefe trabalha mais que o peão. Ele depende do trabalhador, do peão, mas o chefe é o que mais trabalha. Ele que tem que inovar, trazer novidades. Aí as empresas, como eu falei, elas alimentam essas famílias. Elas produzem, né? Elas trazem o salário para as famílias, porque as famílias, algumas trabalham para essas as empresas, exceto aquelas que trabalham por conta própria. Elas consomem os produtos das empresas, elas pedem demanda por produtos, ou seja, elas exigem das empresas que produzem os produtos. Por exemplo, como assim elas exigem? Sim, porque, por exemplo, quero água potável, vai precisar ter uma empresa para dar água potável. A empresa vai ter que usar, investir em água para a água ficar limpa, para a água ficar boa para se beber, para vender. Mesma coisa, como eu falei da padaria, da pizza. A empresa vai pedir uma pizza, ou a família vai pedir uma pizza, a empresa vai ter que se virar para fazer uma. E ela vai ter que arcar com o custo e depois que entregar para a família vai ter um lucro sobre isso. É um ajudando o outro, ó. Essa aqui é uma ajuda ou uma multa da sociedade. Poupança. E uma parte das famílias acaba guardando poupança porque em antropologia nós, humanos, somos coletores. Ou seja, temos a tendência de poupar as coisas, conservar, guardar e assim por diante. Por isso que quando vem pessoas e quebra o fato de nós coletarmos, é como se estivesse matando o ser humano. Pois todos os seres humanos vão coletar, nem que seja besteira, mas vai coletar. Tá? Nós temos das empresas. As empresas geram essa produção, elas obtêm receita nas vendas, ou seja, a receita é o dinheiro, o capital, as ações também. Aí com isso elas conseguem investir e produzir para essas famílias e atender as famílias. E elas podem divulgar suas ofertas. E aí é onde nós temos o consumo, que é onde tem a venda de produtos e serviços. Serviços, setor terciário, e produtos, seja agrícola, primeiro setor, que é o setor primário, e industrializado, que é o setor secundário. Ok? Então, isso aqui é ciclo. Eu produzo, eu contribuo com a sociedade porque eu produzo, a sociedade me retribui com salário, ou então com alguma ação, ou com alguma coisa que eu quero, e assim por diante, uma ajuda mútua de maneira livre, onde todo mundo escolhe o que faz e o que quer fazer. Ok? É assim que funciona a economia e o capitalismo. Uma curiosidade, como eu já falei, novamente, o dinheiro é cíclico e o dinheiro é uma energia. Por isso que os países comunistas e socialistas quebram, ou a inflação aumenta muito. Veja a Venezuela, a inflação está nas alturas. E não é por causa das sanções.
Claro que as sanções impostas também interferem, mas é porque o dinheiro não gira, porque o dinheiro é centralizado, fica tudo na mão do presidente e dos governadores, basicamente. O dinheiro não circula. Então isso quebra a economia. Né? Fala pra mim, que empresa vai investir na Venezuela? Ninguém. Ninguém vai investir na Venezuela. Agora com o Chile virando comunista, quem vai investir no Chile? Ninguém. É possível que as empresas façam o que fizeram na Argentina, saiam da Argentina, que nem saíram da Argentina, vão sair do Chile. Que empresa vai querer investir num país socialista? Um país que não deixa o dinheiro girar, que não deixa as pessoas serem livres para escolher o que quer. Ninguém vai investir. Vai ser um país que vai falir. Vai viver ou das drogas ou do narcotráfico. Que a maioria dos países da América do Sul que trabalham com comunismo usam o narcotráfico. Ou que são socialistas usam narcotráfico. Simples assim. Pode ver que Cuba está querendo sair do comunismo. O problema é os governantes que não deixam. Inclusive ferem os direitos humanos. Aqui eu vou dar um exemplo do John Stuart Mill, para nós encerrarmos a nossa aula. Ele é um dos teóricos, filósofos e autores aqui também do capitalismo, junto com Adam Smith. Ele é britânico, tá? E o que ele fala? Se vocês prestarem atenção, as pessoas que são capitalistas ou conservadores, vocês vão ver que a linha de pensamento é a mesma. Focado nas liberdades individuais. Se vocês prestarem atenção, vejam aqui, ó. Se toda a humanidade, menos uma pessoa, fosse da mesma opinião, ou ainda, ele está explicando de outra forma, e apenas um indivíduo, um só, fosse de opinião contrária à sociedade ou coletivo, a humanidade não teria maior direito de silenciar essa pessoa do que esta o teria, se pudesse se silenciar a humanidade. O que ele quer dizer aqui? Ele novamente está falando de liberdades individuais. Ele está falando assim, se eu tiver, eu vou dar um exemplo. Se tiver um grupo de 10 pessoas, e dessas 10 pessoas, 9 são a favor de um projeto e uma é contra, essas 9, elas perdem o direito de influenciar na decisão dessa uma. Ou seja, se essa uma pessoa não quiser participar, não quiser fazer, ela tem que ter o seu direito garantido. Porque primeiro que é direitos individuais, não existe sociedade sem indivíduos, e segundo, direitos humanos, as pessoas têm liberdade individual. Vou dar o mesmo exemplo em país comunista. Infelizmente não funciona assim, mas seria assim. As pessoas que querem o comunismo têm que aprender a respeitar as pessoas que não querem. Basicamente é isso. Vamos dizer assim, um país que é comunista. Se tiver do país comunista 20 pessoas que são contra o comunismo, essas 20 têm o direito coletivo das pessoas do grupo maior, elas perdem um direito. Por quê? Porque temos que lembrar que o indivíduo, algumas vezes, pode ser minoritário, mas mesmo assim deve ser garantido o seu direito, direitos humanos, direitos individuais. Se eu tiver num grupo de 20 pessoas, eu vou dar um exemplo aqui. Tem um grupo de, sei lá, 20 pessoas. Dessas 20, 5 são conservadoras e 15 são progressistas. As pessoas que são progressistas, elas perdem o seu direito se essas 5 forem contra. Elas não podem silenciar essa pessoa e não podem criticar ou ofender ou agredir. E a mesma coisa ao contrário também. Se tivermos 20 pessoas, dessas 20, 15 são conservadoras e 5 progressistas, essas conservadoras não podem silenciar a progressista. Vocês entendem? Então, assim, as liberdades individuais e direitos individuais se sobrepõem ao coletivo. Por quê? O que justifica? Só existe o coletivo social porque existem indivíduos. A antropologia prova isso, a sociologia, que é uma outra ciência, prova isso. E eu estou provando aqui para vocês, mostrando educação financeira com economia. Aqui em economia eu estou provando para vocês também. Então é isso que ele defende. O John Stuart fala da gente respeitar o outro. E, por exemplo, se alguém não quiser concordar com uma lei, com uma ideia, a pessoa não vai seguir, ela tem o direito. É isso que ele fala, basicamente. Ok? E valeu, galera. Nós vamos encerrar aqui nossa aula. Ficamos por aqui. É isso aí. Valeu. Espero ter contribuído e falou!